Hoje eu tenho um assunto muito sério para falar aqui com o torcedor corintiano. Eu tenho sido vítima de ataques covardes nas redes sociais e eu vou dividir isso com vocês porque algumas pessoas vieram ontem me procurar e relatar o que de fato estava acontecendo com os ataques que estavam sendo falados em meu nome por um cara chamado Pastor Mala. Pastor Mala esse que, por sinal, tem diversas passagens pela polícia, é um cara que se esconde atrás de um perfil para poder falar e atacar as pessoas. O mesmo cara que fez diversas denúncias, umas delas até legal, coisas que ele denunciou do Andrés, até aí tudo bem. Só que a partir do momento que ele usa a vida pessoal de uma pessoa para atacar, como ele fez com a minha, é uma forma muito covarde. Porque você discordar ou você ter algum problema e tentar resolver com a pessoa é uma coisa. Quando você usa prints de conversas particulares para denegrir a imagem de alguém, para mim se trata de um covarde. Alguém que não tem coragem de colocar a cara como eu coloco aqui, de falar o que eu falo e que fica se escondendo atrás de uma máscara de um velho com cigarro na boca para poder fazer denúncias. Ele que tem várias passagens pela polícia, o boletim de ocorrência contra ele e as denúncias são todas que vocês possam imaginar. Então um cara desse já não tem credibilidade por si só. Mas enfim, o que está acontecendo? Esse cara resolveu vir nas redes sociais e publicou prints de uma conversa minha de 2 anos atrás com o ex-presidente Augusto Melo, onde na ocasião eu pedi ajuda do Augusto Melo para eu poder voltar a trabalhar. Por quê? Porque eu trabalhei no Corinthians e fiquei uma semana no Corinthians. E eu moro fora de São Paulo, então os custos que eu tinha para ir para São Paulo, gasolina, pedágio e tudo mais, era tudo tirado de dentro de casa. E na ocasião eu não trabalhava, eu estava desempregado. E eu tirava o dinheiro da minha própria família para conseguir trabalhar no Corinthians. E eu fiquei lá uma semana até dar toda aquela repercussão da questão do Cássio. Quando eu saí do Corinthians, dessa semana que eu trabalhei, eu não recebi R$1 do Corinthians. E aí, na ocasião, minha família precisava de mim, eu já tinha tirado o dinheiro dentro de casa, me desgastei para ir no clube. Eu falei, pô, não é justo eu trabalhar e não receber. E aí eu fui e pedi ajuda pro Augusto, ex-presidente do Corinthians, que na época eu tinha uma amizade com ele. Falei, Augusto, me ajuda então a voltar a alugar um carro, porque eu vou fazer no aplicativo, porque eu fazia Uber. Aí eu falei, então eu faço Uber, volto a fazer os meus aplicativos e nesse meio tempo vocês falaram que eu vou voltar pro Corinthians, quando eu voltar pro Corinthians tá tudo certo. Você até desconta do que eu vou receber. E isso ele publicou covardemente uma conversa pessoal para denegrir a minha imagem dizendo que eu pedia dinheiro pro presidente do Corinthians. Mas como ele é tão covarde, ele não conta os dois lados da história, porque eu falei para ele, conversei com ele, falei, Mala, o dia que você quiser saber da verdade, me procura, eu explico para você o que de fato aconteceu. Mas ele sem pudor nenhum, simplesmente prejudicando a minha imagem ou tentando me denegrir perante a torcida do Corinthians, usou prints de um pedido de ajuda que eu fiz para o Augusto. E qual o problema de eu ter pedido ajuda do Augusto? Qual crime eu cometi? Onde eu denegri o Corinthians aqui? Onde eu lesei o Corinthians aqui? Muito pelo contrário, eu trabalhei uma semana e não recebi R$1. Na ocasião, minha família precisava de mim, eu precisava trabalhar, eu tava com um carro, tive que entregar o carro, porque na época que eu estava trabalhando no Corinthians, ou que eles prometeram que eu ia voltar, eu acabei não fazendo mais Uber e devolvi o carro, porque eu acreditei que eu fosse voltar mesmo trabalhar no Corinthians, porque era a promessa dele, você vai voltar, fica tranquilo, só um pouco de paciência que você volta, eu vou te trazer de volta. E ele nunca trouxe. E nisso eu perdi o meu carro. Aí eu falei, Augusto, como isso vai demorar e eu preciso ajudar minha família, você não pode então me ajudar a alugar um carro? Porque aí o dinheiro que você não me pagou aí, você me paga aqui. Você aluga um carro pra mim e eu volto a fazer meu Uber até as coisas no Corinthians darem certo. Qual crime eu cometi? E aí ele agora covardemente está usando isso nas redes sociais e várias pessoas não entenderam. Edu, o que é isso que está acontecendo? Então eu vim a público aqui
tirar um tempo de vocês para vocês ouvirem o meu lado da história, porque se tem uma coisa que eu não sou é covarde. Eu jamais omitiria ou mentiria pro torcedor do Corinthians. Só que toda a história tem dois lados. Só que quando o cara usa apenas um para tentar te denegrir, para criar uma narrativa na cabeça de pessoas que você é um cara corrupto, que você é um cara que pede dinheiro, que você é isso é muito ruim, cara, porque eu faço um trabalho mó sério aqui, irmão. Eu trago várias denúncias para vocês do Corinthians, eu vou para cima de caras que estão por trás de todos os esquemas e picaretagem dentro do Corinthians. Eu nunca me omiti das minhas opiniões, eu nunca me escondi atrás de um perfil falso. Eu sempre venho, ponho a cara, bato de frente, corro até risco por tanto de denúncia que eu faço, mas aí ser colocado como canalha é muito triste. Só que ele vai responder na justiça, porque isso é crime o que ele fez. Se eu pegar aqui um print de qualquer conversa, eu tenho conversas com pessoas dentro do Corinthians, amanhã depois eu ficar com raiva de um cara e falar, aqui, eu vou denunciar você, aqui o que ele falou pra mim, ele pode me processar na justiça, porque isso é crime. Você expor conversas e áudio de pessoas sem autorização dela, a não ser que tenha uma decisão judicial, isso é crime. E ele cometeu um crime em cima de mim. Não repercutiu, quase ninguém falou, mas algumas pessoas que me seguem vieram perguntar pra mim. Eu não acho justo deixar de vir aqui falar pra vocês, porque caso vocês tenham visto alguma coisa nisso, no meu nome ou na página do Pastor Mala, se trata exatamente disso e vocês podem responder. O Edu trabalhou no Corinthians, não recebeu a semana que ele trabalhou e foi pedir o que de fato ele tinha direito, era dele. Eu trabalhei, eu não roubei, eu não lesei, eu trabalhei, não recebi, tenho o direito de receber. O que eu não poderia e não faria era processar, por exemplo, o Corinthians. Ó, vocês me contrataram, não me pagaram, vou processar o clube. Aí eu estaria indo contra aquilo que eu amo e em nenhum momento eu fiz isso. Aí eu fui para ele, pedir para ele e não processar o Corinthians. Eu nunca processei, jamais processaria o Corinthians. Nem se eu tivesse ficado lá 6 meses sem receber, eu não ia processar o Corinthians. Você entendeu? Mas enfim, é isso. Eu acho que para encerrar de vez esse assunto, isso aconteceu em 2024, em 2026 eu tô tendo que vir aqui para falar disso, porque o covarde, o vagabundo, o cara que tem várias passagens pela polícia, resolveu me atacar nas redes sociais medíocre dele, que tem gente que ainda dá palco para esse cara. Mas ele vai responder na justiça pelos prints que ele publicou, e eu não tenho problema de falar disso, e os caras que fizeram collab com ele também vão responder, que é aquele vagabundo daquele Fábio da página Nunca Foi Fácil, e o outro Timão News lá também que publicou, que é tudo parceiro um do outro, é um parceiro do outro, mas todos caras sem credibilidade e sem respeito na mídia, são caras que tentam falar de Corinthians, mas caras que não têm nenhum tipo de representatividade. Um tem passagem pela polícia, o outro é amigo dele e o outro é um paga-pau dele que tudo que ele pede faz e manda. Então esse é o nível de cara que tenta atacar a gente, mas a gente vai continuar aqui falando de Corinthians, denunciando e tudo mais. E qualquer dúvida que você, torcedor, que gosta do meu trabalho tiver, me manda uma mensagem, pergunta pra mim que eu vou fazer questão de responder você, tá? Faço questão de responder qualquer dúvida de vocês, fechou? Então é isso, galera. Agora bora lá falar do Coringão, que joga, né, com vitória da Bahia. O Corinthians precisando desses 3 pontos para sair dessa situação incômoda aí do Campeonato Brasileiro. Infelizmente o Diniz não vai conseguir repetir o mesmo time pela 4ª vez consecutiva por conta das expulsões que teve no jogo contra o Palmeiras, mas o Corinthians tem tudo para conseguir um bom resultado jogando lá na Bahia. Não é fácil, o Vitória acabou de bater aí o São Paulo no último final de semana, né? Então é sempre um jogo muito difícil, mas o Corinthians tem condições de ir lá e trazer um bom resultado. Um empate não é ruim, pela classificação na tabela mas não é ruim empatar fora de casa, mas eu acho que dá para o Corinthians vencer, dá para o Corinthians conquistar esses 3 pontos. Não estamos falando de uma das maiores equipes do futebol brasileiro, que é o Vitória. Então o Corinthians tem tudo para fazer um grande jogo, vem de uma vitória na Libertadores super importante. Essa sequência na Libertadores é importante, a moral do elenco, elevado a moral desse grupo. Então o Corinthians pode sim voltar de lá com 3 pontos que seriam fundamentais para o Diniz ter muito mais tranquilidade para poder trabalhar.
trabalhar. E aí, torcedor, eu espero de verdade que o Corinthians consiga voltar de lá com os 3 pontos. E outra coisa, essa mídia anticorintiana que adora detonar o Corinthians, quem fez isso agora foi o Flávio Prado, acabou com o Corinthians, esculhambou o Corinthians, detonou o Corinthians, falou um monte de groselha do Corinthians, só que esse cara, o que eu posso falar de Flávio Prado? Um cara que se esconde atrás da Ponte Preta, porque ele diz que é ponte pretano e não é, porque ele é São Paulino. Ele não tem coragem de assumir o time que ele torce. Ele fala do Corinthians como se o São Paulo estivesse nadando no dinheiro. São Paulo que tá devendo mais de 50 milhões aí ainda na questão daquele colombiano lá que me fugiu o nome, que jogou lá, pros empresários lá, quase 50 milhões pro cara que jogou a Copa do Mundo, acho que James, sei lá, uma parada assim, Rames Rodrigues. Então os caras não têm moral pra falar do Corinthians, só que o que dá ibope? Falem do Corinthians. Então esse tipo de jornalista vagabundo que denigra a imagem do Corinthians é porque ele sabe que se ele não falar do Corinthians pra gerar engajamento, ele vai perder o emprego. Então ele fala do Corinthians, ele não fala do São Paulo, ele não fala da Ponte Preta, piorou Ponte Preta, né, irmão? Com todo respeito à Ponte, tenho um carinho pela Ponte, joguei na Ponte Preta, por sinal, mas é um clube que, se falar da Ponte, ninguém vai ligar, irmão. Então tem que falar do Corinthians. Esse tipo de jornalista, pra mim, não passam de vagabundos, picaretas, se aproveitando de coisas do Corinthians pra tentar ganhar engajamento em suas emissoras. Assim como o Maurinho faz, o Rizek, que se diz corintiano, faz, e tantos outros por aí fazem. Mas enfim, deixa nos seus comentários o que vocês acham de Flávio Prado, beleza? Então, essas são as informações do Coringão desse sabadão pra vocês. Foi mais esse desabafo aí dessa covardia que eu tava sofrendo, que eu quis falar com vocês. E quem tiver dúvida pode deixar aí nos comentários que eu respondo todo mundo com o maior prazer do mundo, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço a todos, deixa um like, segue a Voz das Arquibancadas, compartilha esse vídeo, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Sempre esqueça de ficar pedindo like, porque eu acho que o like o cara tem que deixar quando ele realmente gosta do vídeo. Mas o YouTube fala, você tem que pedir like, tem que pedir like. Então você, por favor, que puder, deixa um like aí que vai ajudar bastante, tá? Fica com Deus, tamo junto, vai Corinthians!